Você é muito igual à sua mãe. Fui eu. O final de Agatha Harkness saiu aí com o 8º e 9º episódio. Vou estar postando aqui 2 vídeos hoje, um do 8º, que é esse aqui, e um do 9º, que vai sair hoje também. Então se inscreva no canal, deixa o like pro YouTube notificar esses vídeos quando saírem pra você hoje mesmo. Tem que dar o like, tem que se inscrever pra receber, pro vídeo aparecer pra você na aba que abrir o YouTube. E cara, a gente precisa falar sobre esse final e sobre essa série. Custou apenas, na real, custou menos de 40 milhões de dólares. Para vocês terem uma comparação, as séries da Marvel tinham um custo de 200 e 250 milhões de dólares. Um orçamento extremamente baixo, e para uma série em que eu não estava, tipo assim, esperando coisas grandiosas, conseguiram entregar uma ótima série com um roteiro absurdo. Cara, comparado com outras séries da Marvel, essa série aqui realmente é muito boa e pode ficar ali entre as melhores. Certamente vai ter muita gente que não vai estar dando a moral pra série, certamente a pessoa nem viu ou foi com um preconceito já preparado para essa série. Mas eu queria deixar aqui esse adendo no começo desse vídeo, porque a gente tem muita coisa para falar desse 8º episódio, porque simplesmente foi explodidor de cabeças, decisivo assim para mostrar para nós que certas teorias estavam erradas, outras estavam certas. E mano, quem aí esperava que o Caminho das Bruxas foi criado pelo Billy o tempo inteiro estava corretíssimo. Eu tinha visto a teoria aí e eu falei, cara, não é possível, não é, e sim, foi possível. E cara, surpreendente. Eu criei o caminho? Você de fato fez alguma coisa de interessante com seu poder. Foi você quem tornou o caminho real. Bom, vamos por partes em ordem cronológica do 8º episódio e também do 9º episódio. E vamos pegando aqui vários detalhes, tentando analisar, criar mais teorias, até porque muita coisa ainda ficou em aberto com esse final. Não tivemos várias respostas que a gente precisa conversar sobre isso. Como a gente tinha trazido aí ontem mesmo o vídeo de cenas que faltavam acontecer nesses 2 últimos episódios, tinha uma cena da Alice Wu acordando no meio, no além. A gente tinha falado que poderia ser ela sendo recebida pela morte por causa do dedinho da morte acordando ela, passando pelo seu rosto. E sim, era basicamente o que aconteceu com a Hill Vidal após a morte da Alice Wu, após ter salvo a Agatha Harkness. Foi até um pouco triste ver ela, pô, finalmente consegui me livrar da maldição, agora eu vou ter que morrer, cara. Sacanagem ter que morrer, né, irmão? E a morte estava lá, apenas fazendo o trabalho dela, levando a pessoa da dimensão dos vivos para a dimensão dos mortos. Detalhe aqui que nos quadrinhos da Marvel não é só a morte que faz esse papel aqui. Tem diversos outros deuses da morte menores que a morte meio que coordena esses deuses. A Hela é um desses deuses que faz essa passagem dos vivos até o reino dos mortos. Talvez se você pensasse aí que a Hela e a morte poderiam ser a mesma coisa, não, ela era apenas uma alienígena, igual ao Thor, considerada a deusa da morte porque levava vários mortos para o reino dos mortos. Aqui temos o que provavelmente pode ter acontecido com todo mundo que já morreu no MCU, cara. Talvez o Tony Stark tenha sido recebido ali pela Hill Vidal. Chega aí, amigão, vamos pro reino das mortes. Chega aí, Gamora, vamos pro reino das mortes. Viúva Negra, reino das mortes. Então certamente esses personagens se conheceram, a gente só não viu isso. Caraca! Todo mundo diz isso. E agora aqui já temos uma resposta para o título de todos os episódios de Agatha Harkness. Me siga, meu amigo, para a glória no fim. É tudo com base na música da Balada das Bruxas, que descobrimos aqui nesse final que essa música foi criada pela Agatha Harkness e o seu filho para enganar bruxas, traírem elas e em troca a Agatha conseguir matar as bruxas. Essa música é falso, o Caminho das Bruxas é falso. Tudo foi apenas um golpe criado antigamente da Agatha para conseguir atrair bruxas, para conseguir a morte. E descobrimos o porquê, os títulos dos episódios e o porquê dessa música e tudo estar batendo certinho com o Caminho das Bruxas é porque o Billy criou o Caminho das Bruxas com base na música que a Agatha Harkness e as bruxas tinham criado. Tudo uma ilusão gigantesca que o Billy criou inconscientemente. Mas a gente vai falar mais disso aqui ao decorrer desse vídeo. A gente vê aqui é a Lilia Calderu se sacrificando no último episódio. Não foi uma morte que o Billy decidiu e que causou esta morte. Já estava escrito no destino da Lilia Calderu.
ela escolheu se sacrificar. Ela não precisava fazer isso, podia deixar as 7 bruxas de Salem ainda perseguindo eles, mas ela preferiu proteger o seu coven. A porta ali se fecha, ela fica presa pra lá, não tem mais como acessar. Isso aqui é a magia do próprio Billy inconscientemente. Por quê? No momento que ele criou o caminho das bruxas, ele criou essa magia, esse feitiço, essa realidade de bolso, organizado e regido tudo no subconsciente dele, sem ele ter controle de fato sobre o que está acontecendo. Ele basicamente criou regras para este caminho das bruxas que deveriam ser seguidas. E após um feitiço ser lançado, ele não pode ser quebrado. É o que a Agatha Harkness disse para a Wanda em WandaVision. Em seguida temos a Agatha desesperada, tendo uma crise de ansiedade que eu imagino. Ela completamente desesperada tentando fugir dali, porque ela sabe que aquele caminho não é real, nunca foi real. Ela só tá querendo sair daquele lugar. E no meio dessa crise de ansiedade, ela encontra a Rio Vidal. Seu coven tá encolhendo. A Rio Vidal sempre soube que aquilo ali era uma realidade criada pelo Billy. Tanto que nos episódios anteriores, quando ela chega lá, ela fala que está se divertindo, é apenas uma festa, que quer participar da brincadeira também. O caminho não é nada sutil. E o que vai acontecer? E aqui temos a Agatha e a Rio Vidal, meio que o plano dela de entregar os mortos pra Rio Vidal e tudo mais. Só que, cara, isso aqui sempre foi um golpe da Agatha na Rio Vidal, enganando a própria morte. Você duvidou de mim? Você tava tirando a minha atenção dele. E talvez por isso que a Agatha conseguiu viver tanto tempo. Ela sempre enganou a morte o tempo todo. E a morte sempre foi acreditando nela porque gostava da Agatha Harkness. Aqui a morte diz que a Agatha tava tirando a atenção dela do Billy, de fato. Ela estava enganando a morte, atraindo ela para as outras pessoas, mas não deixar matar o Billy. Eu sabia que iria descobrir. Aqui a morte também fala que o Billy quebrou o ciclo sagrado da vida, digamos. Ele é uma abominação, o equilíbrio foi quebrado. Ele é uma abominação. E o equilíbrio sagrado está corrompido. Me lembrou bastante os feiticeiros de Kamar-Taj falando pro Doutor Estranho não utilizar a Joia do Tempo, porque isso também iria contra o equilíbrio sagrado das coisas, alterar o fluxo do tempo, trazer pessoas de volta à vida, porque foi o que exatamente o Doutor Estranho fez com Wong. Quebrei as leis da natureza, eu sei. Então ele também alterou o ciclo da vida aqui. E a gente consegue ver que diversas pessoas no MCU, pelo jeito, conseguem quebrar esse ciclo de morte, evitar a morte de diversas formas. O Billy foi uma delas, e a gente descobre aqui também que o Billy consegue enganar a morte o tempo todo, já que ele é extremamente poderoso. Enquanto o espírito dele viver, ele pode se reencarnar em diversos outros corpos. Se o Billy for morto, ele vai reencarnar de novo e aí você vai perder ele. A morte não pode simplesmente matar o Billy, porque ele vai se reencarnar em um outro corpo. O P é basicamente um imortal, trocando de casulo, trocando de casca, sempre que o corpo dele morre. O filho da feiticeira Escarlate roubou uma segunda vida. E nos quadrinhos, diversos personagens enganam a morte, evitam a morte, tanto sendo imortais, como o Deadpool, que nunca morre, sempre presenciou acontecimentos de contato com a morte diversas vezes, tanto que os dois se apaixonaram por conta disso, mas o Deadpool sempre voltava a viver por causa do seu poder. Temos os X-Men também nos quadrinhos, onde em Krakoa conseguem trazer mutantes que morreram de volta à vida, enganando a morte assim também. O Hulk é um outro personagem que consegue fazer isso. Tanto que o Tribunal Vivo nos quadrinhos já pensou em matar a própria morte por não conseguir trabalhar do jeito correto, de várias pessoas evitarem o destino natural das coisas, e a morte não conseguir fazer isso. Aqui nessa conversa é interessante porque a Rio Vidal estava falando que ela iria completar a frase: você está aqui com o filho de uma outra mulher neste caminho. Eu acho que ela ia falar neste caminho falso, nessa ilusão falsa. Só que a Agatha interrompeu antes. E esse passeio com o filho de outra mulher em um caminho... Cala a boca! Aqui a morte até fala pra Agatha Harkness que ela teve um tratamento especial. Ninguém na história teve um tratamento tão especial quanto você. Eu acredito que a morte não matava a Agatha Harkness porque ela justamente
matava muito mais pessoas. Então, para a morte, é benéfico deixar uma pessoa viva que mate diversas pessoas enquanto ainda tá viva. Se ela mata a Agatha Harkness, ela não teria diversas outras mortes. Ela já fez isso, quase que a mesma coisa com o Thanos nos quadrinhos, onde o Thanos tinha morrido e ela trouxe o Thanos de volta à vida para matar mais pessoas para ela. Então aqui a morte basicamente quer prevenir que o Billy quebre de novo o ciclo natural da vida, trazendo o seu irmão e colocando ele em um outro corpo, enganando a morte mais uma vez. Cara, tem uma teoria aqui na minha cabeça que sempre era pra ter existido os filhos da Wanda, não aconteceu por um motivo. Cara, essa teoria aqui, cara, vou trazer em um outro vídeo semana que vem aqui no canal. Então não esquece de se inscrever e principalmente deixar um like aqui nesse vídeo, pra quando sair nosso vídeo de teoria semana que vem, o YouTube recomendar já na aba de iniciar pra você não perder o vídeo. O Billy sempre era pra ter existido e é por isso que ele sempre vai enganar a morte desde sempre. Por que que não existiu antes? Essa é a teoria. Insano. Você pode ir. E aqui temos também a morte confirmando com todas as palavras que ele é o filho da Feiticeira Escarlate. Não interessa se ele não aceita a Wanda chamar ele de filho, não. Ele é, ponto final, a morte quem disse, é uma entidade cósmica, não dá pra duvidar dela. O filho da Feiticeira Escarlate roubou uma segunda vida. E aqui temos uma resposta claríssima, que era o que a gente já suspeitava nos nossos outros vídeos. A Wanda não conseguiu encontrar os seus filhos por quê? O Billy ela não conseguiu encontrar por causa que o sigilo foi feito para proteger a identidade dele de todas as bruxas já existentes. A partir que um feitiço foi lançado, ele não pode ser quebrado. Então ela, pondo o sigilo no Billy, antes dele se tornar o Billy e receber o espírito da Wanda, a Wanda, depois de estar procurando o seu filho lá, ela não iria encontrar o Billy Maximoff, porque ele estava escondido. É como se ela não conseguisse encontrar ele. Então, por isso que ela não encontrou o Billy vivendo em um outro corpo. Segundo, ela não encontrou o Tommy porque ele não estava em nenhum corpo, em uma outra dimensão que só o Billy conseguiria encontrar porque ele tem o mesmo genético, o mesmo DNA, veio da mesma fonte, são iguais praticamente. Então a Wanda não encontrou o Tommy porque não tinha um corpo. E é por isso que ela foi encontrar os seus filhos em outro universo, sendo corrompida pelo Darkhold, fazendo ele afetar o mental dela, tudo para causar mais destruição. Ela tava ali com o objetivo de encontrar os seus filhos e ser feliz? Tava, mas ao mesmo tempo o Darkhold estava corrompendo a Wanda para destruir o multiverso, porque esse era o objetivo do Darkhold, utilizar a Wanda como um receptáculo para destruir o multiverso para o Chthon, o deus Chthon, o deus do caos. Então é nesse momento que a Agatha faz um acordo ali, meio que só para enganar a morte mais uma vez. Dar a vida do Billy em troca dela continuar viva. Você pare de me perseguir. Eu não quero ver a sua cara. Ok. E aqui temos uma cena que talvez muitos não entenderam, mas eu achei genial a forma que a série fez algo incrível, poupando muito dinheiro. Eles simplesmente estavam num set de gravação, a morte tá indo embora, vai sair daquela realidade. Ela rasga um papel e sai dali. Cara, literalmente tinha um papelão ali, ela rasgou a parada e cruzou. Eram os sets de gravação e ela fez basicamente o quê? Rasgar o tecido da realidade, igual a Clea faz no final de Doutor Estranho 2 na cena pós-créditos. Só que com um efeito especial muito mais barato. Cara, era efeito especial, né? Imprimiram uma cartolina lá, ela rasga lá, tá o tiozinho lá segurando a cartolina e ela rasga e passa pelo buraquinho. Cara, incrível a forma de economizar dinheiro. Isso aqui também mostra para nós que ela sabia que aquilo tudo era apenas uma magia, uma ilusão, uma realidade de bolso criada pelo Billy desde sempre. Aqui temos logo em seguida, então, depois a Agatha Harkness zoando o caminho das bruxas, fazendo piada com a parada, porque ela nunca esteve no caminho das bruxas, de fato. Perdão, é o grande encerramento, afinal. Se prepara para os fogos de artifício. Coisa que a gente tinha falado antes, só que a gente não sabia que era o Billy quem tinha criado. Então ela começa a zoar toda a aprovação, o Billy fica revoltado, ele fala, então vamos embora daqui, ele põe e vai pra próxima aprovação. É ele no seu subconsciente resolvendo o problema que eles acabaram de acontecer aqui. E se você for parar pra pensar, né, é o Billy quem inicia todas as provações. Coincidência? Eu acho que não. E a gente nunca tinha parado pra pensar nisso. Cara, tanta coisa que tava jogada na nossa cara e a gente nunca tinha parado pra pensar nisso.
É coisa de louco. Então aqui o Billy cria mais uma aprovação de novo, do nada. Por que ele não tinha criado, a magia não tinha criado uma aprovação pra Bruxa da Terra? Porque não tinha uma aprovação da Bruxa da Terra ali, porque ele sabia que não tinha uma Bruxa da Terra, então ele não queria criar a outra aprovação, mas precisava para eles conseguirem completar o caminho das bruxas no seu subconsciente. Então eles botam ali os pés de volta nos seus sapatos e vão para a última aprovação, a aprovação da Terra. Nessa aprovação da Terra, temos ali uma conversa da Jennifer Kale e ela descobrindo que ela nunca perdeu os seus poderes, apenas tinham sido bloqueados. Foi você que me bloqueou? Você me deixou assim por 100 anos! Através de um feitiço que a Agatha Harkness vendeu para o cara para afetar a Jennifer Kale. Ela fez ali o feitiço de desbloqueio e recuperou todos os seus poderes novamente. Assim que conseguiu seus poderes, saiu da aprovação. Se você parar pra pensar, foi o Billy quem tirou a Jennifer Kale da aprovação logo na hora. Por que isso aqui não aconteceu com as outras bruxas? Eu fico pensando. Porque se você for parar pra pensar, a Alice Wu deveria sair do caminho das bruxas assim que quebrou a maldição no caminho das bruxas, que era justamente o que ela estava procurando. Então ela já devia ter saído ali muito tempo antes. Não saiu por quê? Pois é. O caminho deu o que estava faltando pra ela. E agora ela se foi. Então aqui no final desse episódio temos a Agatha começando a ser uma tutora para o Wicano, coisa que ela meio que faz nos quadrinhos com a Wanda no caminho das bruxas. Ela também é uma tutora da Wanda. Aqui ela ensina o Wicano a encontrar um corpo para o seu irmão. E é interessante que o Billy tem o poder de dar vida aos espíritos que já se foram. Ele não consegue trazer uma pessoa do reino dos mortos. Ou talvez consegue. Fica aí a pergunta. Fica aí a pergunta. E a Agatha faz ele encontrar um corpo para o seu irmão. Agatha, eu tô matando esse garoto pro meu irmão poder viver. Isso aqui me lembra bastante a pergunta que a Agatha Harkness fez pra Wanda em WandaVision. Você consegue trazer as pessoas de volta dos mortos? Com certa morte. O quê? Pode fazer isso? A Wanda não responde, porque ela consegue. O Wicano tem poderes muito parecidos com o da Feiticeira Escarlate. Então, certamente, a Feiticeira Escarlate consegue fazer isso, assim como o Wicano também consegue fazer isso. Assim como a Joia do Tempo também consegue fazer isso. É só apontar para o corpo, girar de volta no tempo e traz a pessoa de volta à vida. Quebrei as leis da natureza, eu sei. Não pare agora. Porém, não temos mais a Joia do Tempo aqui no universo principal Marvel. Então fica aí o questionamento. Outras formas de trazerem as pessoas de volta à vida, a Wanda e o Wicano sabem. Temos aqui umas referências em formas de som, que é a cena final de WandaVision, quando a Wanda está desfazendo o Rex, com o Billy e o Tommy na cama, se despedindo dos seus pais. Obrigada por me escolherem para ser sua mãe. Obrigada por me escolherem para ser sua mãe. E a Agatha Harkness fala uma frase muito interessante aqui. A Agatha diz: você não pode ficar com ele, com o espírito do seu irmão. Você guarda tudo dentro de você, mas ele não pode ficar aí. Então pra onde que ele vai? Dá a entender que o espírito do Tommy sempre esteve junto com o espírito do Billy. Só não tinha um corpo pra ser colocado. É insano você começar a pensar nisso tudo aqui, cara, porque o Billy poderia ter feito isso desde sempre. Não precisava de caminho, não precisava de nada. Porém, ele não conseguia acessar completamente os seus poderes. Então aí que tá a parada, né? Ele não sabia utilizar os seus poderes. A Agatha ensinou ele a canalizar isso de uma forma. E aqui nessas visões tem uma parada que me chamou muito a atenção, cara. Não sei se vocês perceberam, 2 flashes no final aqui, enquanto ele está ali tentando encontrar um corpo por mão, aparece uma tela preta e uns símbolos em vermelho que me lembra muito a coroa da Feiticeira Escarlate. Mas me lembra muito mesmo. E aqui fica na minha cabeça, porque querendo ou não, ele é um fruto puro da magia da Feiticeira Escarlate. E o irmão dele também. Então ela teria que estar viva para tudo isso aqui tá acontecendo. Pois é apenas um fã da Feiticeira Escarlate encontrando diversas formas de ela ainda continuar viva. Então nesse momento o Billy encontra um corpo para o seu irmão, o Tommy. E aqui é legal que foca no pé, mostrando o poder de super velocidade que ele tinha em WandaVision. Agora, certamente, ele vai aparecer na série de Vision Quest, porque a própria criadora de WandaVision e criadora de Agatha Harkness disse que WandaVision, Agatha Harkness e Vision Quest era uma trilogia. Ou seja, a história literalmente vai continuar em busca
do Tommy que vai estar em Vision Quest. Aqui a gente descobre que o que estava no pingente da Agatha Harkness era o cabelo do filho dela, junto com um dente de leão ali. E a gente tinha teorizado antes que podia ser o cabelo do filho dela, o cabelo dela, o cabelo da Rio Vidal. Enfim, a gente chutou pra todo lado, acertou um chute, né? Tipo, e ela só conseguiu passar no teste porque o teste da Terra, né, da aprovação da Terra, era meio que através da morte você encontra a vida, o ciclo natural das coisas. Um dente de leão que já tinha sido morto, se criou um novo dente de leão vivo novamente. E ela passa no teste, mas ao mesmo tempo é o Billy que deixou ela sair de lá, digamos assim. Me deixa sair! Me deixa sair! Parabéns, meu amor! Agatha sai no caminho das bruxas, tá no quintal da sua casa na parte de trás, e os moradores de Westview não tem paz. Não tem paz. Já bastou um Rex, agora eles estão vendo a noite ficar verde e de novo bruxas brigando na cidade deles. Aqui no final temos a morte dizendo que ela não é má, mas dizendo que ela é apenas uma ordem natural das coisas, e a Agatha Harkness fazendo um feitiço que ela aprendeu com a Alice Wu. Tá me chamando de má? Eu sou a ordem natural de todas as coisas, meu bem. Elas começam a lutar, ela tem um aviso da Lilia Calderu. Você é uma covarde! Pra te chamar de covarde, se joga! E também tenta se curar com um feitiço que aprendeu com a Jennifer Cale. Só que a morte é extremamente poderosa. A minha água curar. É aí que chega o Billy, né, Maximoff como Wicano, com o traje exatamente igual aos quadrinhos e extremamente igual também ao traje que ele utiliza no Halloween na série de WandaVision. E no vídeo anterior que a gente trouxe aqui no canal, a gente tava especulando quem poderia dar os poderes da Agatha Harkness. Tinha a teoria maluca lá, né, que eu gostei, querendo ou não, a Agatha se tornar a próxima morte. Não foi isso. A gente tinha especulado que poderia ser o Wicano, ou a Jennifer Cale, ou alguma das 7 bruxas de Salem que estavam vivas pra Agatha recuperar os seus poderes. E aqui temos o Billy, por própria vontade, entregando os poderes para Agatha Harkness para conseguir enfrentar a morte. Achei legal que pelo menos ela cumpriu a palavra dela e não tirou todo o poder do Piá. Não pega tudo. Então aqui temos um quesito aqui, tá? A Agatha Harkness sempre falou que ela poderia ser boa, ela era gente boa, e no fim não, né? Porque ela sempre poderia parar de usar o feitiço dela. A magia de sugar o poder das pessoas. Ela quis matar a Alice Wu. De propósito. Ela quis. Ela não parou porque não quis. Ela consegue parar. Então ela quis matar a mãe, ela quis matar todo mundo mesmo. Aí tem a luta dos dois contra a morte, só que, cara, não tem como vencer a morte. Os dois não são palhos pra ela. Eu fico imaginando se a Feiticeira Escarlate conseguiria derrotar a morte numa luta ali, e eu acho que conseguiria. Ela ia falar, que morte? Pff, sumiu a morte. Ia ser bom demais. Será que é fã da Wanda? Será? Não podemos enfrentar a morte. Tem que ser eu. Então, no final, a Agatha Harkness volta a ser má de novo e trai o Billy. Só que o Billy... Eu vou com você. Leva ele! O quê? Telepaticamente faz ela se lembrar do filho e lembrar que ela tem que, né, ser uma pessoa boa, salvar o garoto, e a forma de ela salvar a morte da criança de novo. Só que como ela vê muito do filho dela no Billy, ela vai lá e se sacrifica pelo garoto, dando o beijo da morte. Não necessariamente qualquer pessoa que ir lá beijar a morte vai lá e morre pela morte. Mas é uma parada, né? O beijo da morte leva a pessoa pra morte. A morte quis de fato matar a Agatha Harkness, porque a Agatha Harkness estava se entregando pra ela de verdade aqui. Deadpool, Thanos já beijaram a morte e não morreram. Então, não, a morte não é qualquer um lá. Você pode ir lá beijar a morte se quiser. Tem muita gente que entende por que o Thanos gostava da morte. E a Agatha Harkness também, né? Então aqui a Rio Vidal cumpre a promessa que fez com a Agatha Harkness anteriormente no episódio. Ela mata a Agatha Harkness, mas não leva ela para a dimensão dos mortos. Então ela fica ali como uma fantasma no reino astral, na dimensão astral, e nunca vai ser levada para a morte de verdade. Ela sempre vai ficar vagando por ali. Aí temos o final, o Billy saindo de Westview, igual a Wanda sai no final de WandaVision, cara, com o capuz, todo mundo olhando, e o cara é humilde, né? Podia sair voando, foi de carro, humilde, não quis humilhar ninguém não.
Sou igual vocês, galera, tamo junto aí. E aí quando ele chega em casa, ele tá com a sua blusa vermelha, ele nunca utilizou uma blusa vermelha. Ele chega em casa, seus pais falam que ele só ficou um dia fora de casa, e é quando ele chega no quarto que ele começa a se tocar que ele criou o caminho das bruxas com base na música da Lorna Wu, na música da Agatha Harkness, nas coisas que tinham tudo ali no quarto dele. Tudo foi uma criação da mente dele inconscientemente. Fui eu. A série fazendo exatamente o que a Wanda fez. A Wanda criou o Rex e toda a sua realidade inconscientemente com a sua magia, sem ela ter controle e sem ela saber disso. O Billy faz a mesma coisa aqui também. Genial! Você é muito igual à sua mãe. Tal mãe, tal filho. Igual a Agatha Harkness deu todas as pistas ao decorrer dos outros episódios pra gente aqui. E o episódio mostra. E aqui no quarto do Billy tem muitos detalhes, até porque eles focam bastante em várias partes do quarto e eu vou deixar separado para um vídeo de detalhes. Então, deixa o like nesse vídeo para não perder quando o vídeo de detalhes sair. Então, temos aqui uma parada que eu queria ressaltar também. A Lilia Calderu fala, você é o mágico, você tem o poder de transformar tudo em realidade o que você quer. E a habilidade de transformar seus objetivos em realidade. Basicamente o Demiurgo, né? Ele pensa, cria. Fala, acontece. Simplesmente um dos seres mais poderosos que regem o universo da Marvel. Esse pia aqui pode alterar o universo por um completo do jeito que ele quiser. É o destino dele se tornar o Demiurgo. Esse ser capaz de alterar e orquestrar tudo no universo. E é assim que esse 8º episódio termina. Então, ó, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, porque o último episódio de Agatha Harkness pode ser a qualquer momento que esse vídeo tá aqui. Qualquer momento. Se inscreve pra não perder, tem muita coisa pra gente falar nesse último episódio que saiu e, cara, mais coisas ainda. Tô ansioso, até o próximo vídeo e... tchica, tchica.